Esse é o primeiro de 3 vídeos a respeito dessa plaquinha aqui. O que essa plaquinha tem interessante é que ela usa o ESP32S3, uma configuração bem generosa aí de memória. Ela tem aqui 16 MB de flash e 8 MB da expansão de RAM, a chamada PSRAM. Nós vamos ver aí o unboxing da plaquinha, vamos ver aí as características dela aí, né? Vamos ver ela funcionando nesse primeiro dos vídeos. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco como é que é essa história dessa PSRAM, né? Como é que é essa história de ter essa expansão de RAM, como é que isso funciona lá dentro, quais são as vantagens e desvantagens disso. No terceiro e último vídeo dessa série, eu vou falar, vocês estão vendo que aqui tem 2 conectores USB, então eu vou explicar isso, vou explicar por que tem 2 conectores, aonde estão ligados nesses conectores. A gente vai ver que um desses conectores tem como recurso aí a parte de depuração, o chamado JTAG. Então a gente vai ver como é que a gente usa isso. Então acompanhe aí para conhecer mais sobre essa plaquinha. Bem, vamos ao unboxing. Eu fui meio apressado, já abri aqui o pacote, mas alguns detalhes. SP32S3B Black. Existe também uma versão A. Existem versões com placas coloridas, eu preferi o pretinho básico aqui. Do outro lado aqui tem informações um pouco mais detalhadas. Eles falam ESP32 Scoreboard, ESP32S3B N16R8. Esse N16R8 é o que está dizendo que ele está aí com os 16 MB de flash e 8 MB do PSRAM. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Aqui dentro, o que a gente tem é a plaquinha e os conectores. Passada rápida na plaquinha, depois vou dar uma olhadinha aí no circuito. Esse modelo de placa aqui, a antena está feita aqui na placa de circuito impresso. Existe uma outra versão, acho que a própria React Studio também vende isso, onde ao invés de estar aqui direto o ESP32 e a anteninha aqui, tem um módulinho já da ExpressIF aqui, ou de algum outro soldado aqui. A gente tem aqui 3 botões, o boot, o reset e o outro é um botão aí, que eu acho que é do usuário, né? Isso, ele fala lá aqui, fala em qual porte que tá. Ele tem também aqui um LED RGB, daquele tipo chamado endereçável. Tá anotado aqui bonitinho qual é o I/O dele. Ele tem aqui, um desses caras deve ser, provavelmente esse aqui deve ser a flash. Esse aqui deve ser o conversor USB serial. Que nem eu já falei antes, ele tem 2 USBs. Na hora que a gente vê o circuito, a gente vai ver onde é que está ligado cada uma dessas. Aqui está marcado, no de cima está escrito UART e no de baixo está escrito USB. Bem esquisito, porque os dois são USB, mas nós vamos entender direitinho o que é isso, ok? Acho que de resto a placa tem um regulador de tensão. Acho que não tem nada nenhum, só na placa, parte de baixo, não tem nada. Bem, aqui está o esquema da placa. Vamos dar um zoom e vamos começar vendo aqui a parte da USB. São esses 2 pedaços. E a gente viu, ele tem 2 conectores. O primeiro conector, o USB 1, está escrito aqui em cima, né? USB to ART. Tem só o conector da USB, uma parte de proteção. Os sinais importantes aqui de comunicação, aqui o USB-DP, USB-TN. E vem aqui da figurinha aqui de baixo, onde aqui a gente tem um integrado, que é o CH340, que é um conversor serial USB. Então ele vai receber aqui 2 sinais, o 0TXD e o 0RXD, são sinais do ESP32S3, né, ao ART normal dele. Então nesse conector o que a gente tem é aquilo que for escrito na UART, vai passar por esse conversor UART USB. Então, na hora que você espeta essa USB aqui no PC, ele vai, esse integrado aqui vai cuidar toda a parte USB, vai se apresentar como sendo um dispositivo serial, o CDC. E aí a gente vai ter aqui os dados aí, que seriam de entrada e saída da UART, trafegando pela USB. O mais interessante é essa segunda
USB aqui, que ele está chamando de SP-USB, onde os sinais e dados estão vindo lá do GPIO 19 e GPIO 20, vem direto do ESP32. O ESP32S3 ele tem internamente controlador de USB, então é a chamada USB nativa, né? Então, no vídeo futuro eu vou entrar com mais detalhes de como é que é essa parte lá de dentro e ver que recursos a gente consegue ter aí nessa USB. Eu já adianto que essa USB aqui, ela pode até fazer a comunicação serial, mas ela também tem o recurso de depuração através do chamado JTAG e tem também a possibilidade de trabalhar tanto como se fosse um micro, né, um host, como se fosse um device, né, um teclado, um mouse, ou seja lá o que for aí, USB. Ok? Bem, fora a parte USB, aqui a gente tem o LED, né? O desenho aqui é meio esquisito, mas esse aqui é aquele LED, o WS2812B, né? O chamado LED endereçável, mas é um LED só. A gente tem a flash, então o circuitinho adicional aí da flash, ele tem aí, deve ser uma quad SPI, deve ter 4 sinais de dados. Aqui são somente os conectores ali que tem na borda. Aqui tem o ESP32 S3, então tem ali o circuitinho da antena, a comunicação e a rádio. Acho que aqui não tem mais nada de muito especial. Aqui embaixo tem de um lado aqui a parte de alimentação e do outro lado, aqui tem o lápis, uma parte de alimentação, e aqui do lado tem a parte do oscilador, né? Ele trabalha aqui com cristal de 40 MHz, internamente isso aí vai virar 240. Aqui do lado estão os botões, né? Então tem o botão de reset, tem o botão que é para o boot, e tem aqui o que ele chama de user, né? É um botão que está ligado num GPIO qualquer, né? Esse reset aqui, ele está botando chip PU, que é justamente o cara que tem, quer dizer, que é o circuito de reset. Então, normalmente não é chamado, eles costumam chamar de enable ou coisa assim. O fato é que é um sinal que quando está zero, para ali o processador, né? E na hora que ele sobe para 1 de novo, ele vai completar ali o reset, vai partir ali de um ponto conhecido. Quando ele está fazendo aí o reset, ele olha alguns GPIOs, em particular o GPIO 0. Dependendo do estado do GPIO 0, ele vai rodar o programa ou vai rodar o bootloader. Nós também vamos falar mais um pouquinho sobre isso depois. Por último, aqui embaixo é a parte da fonte mesmo, né? Pela USB vai estar entrando ali 5 volts ou pelo conector, né? Então aí tem um regulador para baixar dos 5 volts a 3,3, que é a tensão aí que ele vai operar. E tem aqui um LEDzinho de ligar. Então, vocês podem ver, não tem tanta assim peça, né? Tem pouca coisa. O que pra gente interessa mais é que aqui tem anotado qual é o GPIO onde está ligado aqui o LED, qual é o GPIO está ligado lá no botão do usuário, e a gente conhecer um pouco aqui a parte da USB Towart. Um outro detalhe aqui que eu acabei pulando é nessa parte aqui do USB TTL, ele tem esse controlador aqui, né, o CH340. Quando ele implementa serial, ele implementa também alguns sinais de controle, em particular o chamado DTR e RTS. O host lá, na hora que ele conecta, ele consegue controlar esses sinais. E esses sinais aqui vão parar nos dois subsinais que a gente já conhece ali, o chip PU e o GPIO 0. Ou seja, através desses sinais pode ser feito aí um reset e pode ser feito ali colocar no modo boot. Então isso aí é que faz aquela magiquinha que a gente está acostumado, né? Que você conectou pela USB sem apertar nenhum botão, de uma forma meio mágica, você consegue carregar programas lá no ESP, né? Então não tem mágica nenhuma, não é feitiçaria, é tecnologia. Na hora que o host lá controla esses sinais TTR e RTS, ele consegue resetar lá, mantendo o sinal lá, como se tivesse o botão de boot apertado. Bem, antes de eu começar a carregar
software meu aí na placa, vamos ver o que vem com ela e vamos ver alguns outros detalhes aqui. Então eu vou espetar primeiro o conector aqui na porta marcada como UART, né? Vocês vão ver aí que o LED ali fica piscando nas várias cores. E se a gente olhar aqui no gerenciador de dispositivos, vai demorar um pouquinho para atualizar, está atualizando. Apareceu aqui uma porta com USB serial CH340 com 28. O importante aqui é a gente perceber que nessa porta aqui, escrita UART, a gente vai ter aí esse cara, o CH340, que talvez vocês já tenham visto em outras placas, que é um conversor de USB para serial, né? Windows, a partir do Windows 10, ele já conhece esse tipo de dispositivo USB, né? O dispositivo serial, e ele tem até o driver da Microsoft. No caso meu aqui específico, ele está não com o driver da Microsoft, está com um driver da própria WCH, né, que é o fabricante do CH340. Eu não me lembro mais quando foi que eu instalei isso, tá? Mas é um driver lá aprovado pela Microsoft e tudo mais. Tá? Bem, agora eu vou soltar aqui esse conector. Deixei, vai sumir ali essa serial. Dá um tempinho. Vamos lá. Pronto. E agora eu vou espetar na outra porta, na porta escrito USB. Posto de alimentação, né? Ele está alimentado, está lá o LED de novo piscando igualzinho. Mas aqui, na parte aqui das portas, a gente vai ter uma mudança. Tem que esperar ele atualizar. Apareceu aqui um dispositivo serial USB com 29. Quer dizer, pelo fato de estar na outra USB, a primeira coisa que você percebe é que a COM mudou. Mais ainda, quer dizer, se a gente for ver aqui qual é o driver que está aqui, está usando o driver da Microsoft, né? O que aconteceu? Quer dizer, numa das portas a gente tem aquele conversor serial USB CH340. Na outra porta, não. Na outra porta ligado direto, né? No ESP32S3 que a gente viu no esquema. Então, de alguma forma lá dentro, isso nós vamos ver em detalhes num vídeo futuro, foi gerado aí um dispositivo USB. O Windows reconheceu um dispositivo serial, ele pegou e usou o driver dele para isso. Além disso, apareceu um outro dispositivo aqui. A gente vinha aqui, dispositivos de barramento serial universal, o nome é bonito, né? Tem aqui o USB JTAG Serial Debug Unit. Quer dizer, por esse mesmo conector, na USB ali foi criado um segundo dispositivo voltado aí para debug. E se a gente olhar aqui, o driver que está sendo usado é um driver da ExpressIF. A gente vai ver depois com mais detalhes de onde vem esse driver, como é que você vai arranjar esse driver. Não é um driver que está direto no Windows. Se você for espetar esse conector numa máquina Windows que não tem o driver, ele vai colocar lá que está faltando o driver para aquele dispositivo, o dispositivo não vai funcionar, ok? Então, isso aí é só uma palhinha aí para mostrar algo que eu vou falar no vídeo futuro, falando a questão toda dessas USB. O importante aqui no momento é saber que nas duas vai dar alimentação, nas duas a gente vai ter algum tipo de serial, e no caso dessa USB ainda tem mais esse cara aí diferente. Bem, vamos dar uma examinada no código que eu fiz aqui para fazer uma demonstração aí, teste dessa plaquinha. A primeira coisa que é importante olhar aqui é a parte da configuração. Então tá aí a configuração que eu fiz aqui no menu Tools. Primeira coisa é a placa, né? Eu escolhi como sendo um ESP32S3 Dev Model. Tem a porta, né? Caso eu estou usando a COM28, eu usei lá na plaquinha, eu vou espetar na UART, né? No USB marcado UART. Das várias opções aqui, talvez seja, vamos ver o que é mais importante. O lugar é o flash size, tá? 16 MB, que é o meu caso. Depois eu tenho aqui embaixo a questão da partição. E aí eu estou usando uma partição custom. Tá? Eu criei ali um arquivinho partition.csv, porque eu quis falar, eu tenho 16 MB de flash, quero deixar 3 MB para aplicação e 9.9 MB para o sistema de arquivos. Eu vou criar um jeito de eu
usar um pouco aí toda essa flash que eu tenho disponível, né? Eu também configurei aqui a PSRAM, né? Colocando ali que eu tenho aqui uma OPI PSRAM. Acho que esses aí são os pontos principais aqui da configuração. Bem, nesse código aqui eu quis dar uma exercitada, pelo menos algumas partes aí dessa plaquinha, né? Então, a primeira coisa que eu quis testar é a famosa PSRAM, né? Então, eu vou mostrar quanto tem dessa memória. Depois eu vou usar ela para guardar a imagem do vídeo. O display que eu vou usar aqui é um display simplinho, um display gráfico de 128 por 104 pontos. Não precisa de tanta memória assim. Eu poderia, até ficaria melhor se eu estivesse usando a RAM do próprio ESP32S3, mas eu vou usar o PSRAM aqui como sendo aí uma forma de exercitar isso. Então, eu vou mostrar quanto é que tinha livre antes, quanto é que tem livre depois, e eu vou usar, então, tá ali uma imagem, eu vou estar sempre escrevendo primeiro nesse buffer, e depois eu estou jogando isso para o display. O código que eu usei aqui para mexer com o display é um código aí que eu já tinha feito antes aí, né? Tem aí alguns vídeos meus e alguns posts no blog a respeito desse display LCD 128/64. A única coisa aqui que talvez possa interessar um pouco mais é a parte em que ele vai alocar a PSRAM, que é lá na inicialização. Coisa especial que ele faz é que ele chama aqui uma rotina chamada PSMalloc, certo? É uma função que vai alocar espaço na PSRAM. De resto, é tudo igualzinho, é como se isso aí tivesse na RAM. No próximo vídeo, não percam, vocês vão entender como é que isso aí funciona por dentro. Segunda coisa que eu quis testar é o fato que estou cheio de flash, e que eu vou fazer com essa flash. Então aí eu peguei e resolvi brincar com arquivos na flash, né? Então eu estou usando aí uma biblioteca que faz parte das coisas do ESP32, que é o LittleFS, o pequeno sistema de arquivos, e eu adaptei um exemplo deles para fazer o teste. O teste é relativamente simples, ele vai pegar, vai escrever um arquivinho grande e depois vai ler esse arquivo. Para finalizar, é claro, tem um ESP32 que tem Wi-Fi, vamos usar o Wi-Fi. Então eu vou conectar aqui na minha rede e depois eu vou usar o NTP para pegar a hora atual e eu vou mostrar essa hora no display. Então, vamos ver isso aqui funcionando no monitor serial. Deixa eu aumentar aqui a parte da tela que está para o monitor serial. Vamos ligar isso aqui para ele começar aqui do começo. O software já está carregado. Então tá aí, ele botou, apresentou lá a demonstração, viu quanto é que tinha de PSRAM, são os 8 MB. Disponível é um pouco menos que isso, porque ele usa algumas áreas ali para controlar a alocação da PSRAM. Depois que eu aloquei a minha área de vídeo, essa memória diminuiu um pouquinho. Depois disso, ele foi lá preparar ali o sistema de arquivos. Né? O esquema aí é que ele, se já tiver lá, se ninguém apagou na flash, ele vai aproveitar isso, senão ele pegaria e estaria formatando, aí, preparando esse sistema de arquivos. No caso, já tinha lá, ele pegou. Depois, para testar, ele vai gravar um arquivo. Então, o que ele fez aqui primeiro foi apagar, porque ainda tinha do teste anterior. Depois eu fiz aqui uma listagem no diretório, não tinha nada. Aí ele vai escrever 1 MB. E demorou para isso 10 segundos, para 10, 11 segundos. Depois eu listei de novo o diretório, está lá o arquivo chamado dados, 1 MB. Depois eu li esses 1 MB, é bem rápido, bem mais rápido que escrever, né? Foi só 237 milissegundos. Depois eu conectei com a rede Wi-Fi e obtive a hora. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Dê uma olhada também no meu novo livro, Usando Sensores com a Raspberry Pi Pico. O link para a compra dele está na descrição do vídeo. Obrigado. Bem, vamos ver funcionando. Está aqui na protoboard, a plaquinha com ESP32S3, o display, o esquema das ligações. Na descrição do vídeo tem um link onde é que vocês encontram isso, né? Esse display aqui já apareceu em outros vídeos, tem no meu blog uma série de artigos sobre ele. Então, agora é ligar. Então tá aqui, ele pegou, deixa eu dar ali um zoom maior, então esse aqui é mais fácil de ver, né? Então tá ali, ele entrou, já deu ali já
Identificação do software, o PSRAM falou que tem 8.192 KB. Pronto, agora acabou de testar o arquivo e agora está aí mostrando o reloginho ali andando, né? 16, 53, 56, 57, 58. Está aí funcionando. Bem, nesse vídeo vocês conheceram um pouco a respeito dessa plaquinha aqui, que usa o ESP32S3. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal para serem avisados aí dos próximos vídeos, onde eu vou entrar mais profundo aí em alguns detalhes. Primeiro, na memória PSRAM que ele tem, e segundo, na questão das USB, né, nos dois conectores de USB que ele tem aqui, e falar inclusive de como é que é a questão de você poder fazer depuração usando USB, usando o recurso de JTAG.